Então abra sua Bíblia comigo, vamos lá, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. E que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te agradecer por sermos os teus filhos, teus servos, Senhor. Nós queremos te agradecer pela maneira tão cara, tão extraordinária com que o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não permita que, assim como foi na experiência do deserto, ou nos anos que se sucederam à conquista da terra lá na antiga Canaã, nós venhamos a nos tornar indiferentes à tua santa presença, Senhor. Jamais permita que nós venhamos a nos referir ao maná, o pão do céu, como algo infastioso. Guarda o nosso coração de sentirmos saudades do Egito, Senhor. Mas preserva-nos em tua presença. Leva-nos ao lugar da oração, Senhor, da leitura devocional das Sagradas Escrituras. Se for possível, ó Deus, segura os ponteiros desse relógio da nossa semana. Dá-nos mais momentos de qualidade contigo, Senhor. Nós temos tanto tempo para os nossos supervisores e para os nossos patrões. Nós temos tanto tempo, meu Deus, para os nossos compromissos. E nós cumprimos com tanto crivo a nossa agenda. Dá-nos sensibilidade para separarmos um tempo de qualidade para Ti, Senhor. Se nós cumprimos horários para o trabalho, para a academia, para o lazer, por que é que nós não temos um tempo de qualidade contigo? Por que é que nós não separamos um momento, ó Pai, para sermos nós e o Senhor? Dá-nos essa sensibilidade. Ah, Senhor, afasta as cinzas do nosso coração. Permita que o fogo volte a arder em nosso altar, Deus. Restaura a nossa sensibilidade espiritual, resgata o nosso discernimento, coloca os nossos olhos naquilo que nos aguarda no final. Não permita que venhamos a nos desviar dos nossos santos objetivos, Senhor. Se bem que os nossos pés permanecem na terra, que o nosso coração já esteja no céu. E que nós vivamos no desfrute diário da Tua presença, porque o Senhor tem estado conosco, ainda que sejamos indiferentes a Ti, todos os dias, e assim será até a consumação dos séculos. Então tem misericórdia de nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, a partir do capítulo 9 de Romanos, Paulo procura explicar com a maior riqueza de detalhes como ocorre a salvação dos judeus. E nós sabemos, à luz da leitura que já temos dos capítulos anteriores de Romanos, que a salvação é por meio da graça através da fé. Contudo, Paulo estava escrevendo para um público que estava tendo o primeiro contato com essa teologia. Todas as demais literaturas que seriam escritas em apoio a esse primeiro documento inspirado pelo Espírito Santo não estavam nem perto de serem produzidos ainda. De modo que os nossos amados irmãos judeus
povo da aliança do Antigo Testamento nutriam muitas dúvidas a respeito de como seria a sua salvação. Então Paulo fornece detalhes nos capítulos 9, 10 e 11 de como essa salvação aconteceria. Portanto, em um primeiro momento nós precisamos trazer à nossa memória que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é Romanos capítulo 3, verso 23. Até mesmo os judeus estavam sob condenação, o que Paulo havia explicado no capítulo 2. Mas Paulo também havia nos explicado qual seria o antídoto para tudo isso. Ele diz que todos os salvos, os eleitos, seriam justificados por meio da fé, o que incluía naturalmente os judeus. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, a partir do verso 28. Romanos 3, 28 está escrito assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então Paulo continua, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Então ele responde, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé o circunciso, leia-se, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que no caso seríamos nós, os gentios. Portanto, Paulo, sabendo que esses irmãos haviam passado pelo capítulo 3 e lido essa informação, considerando que ele já sabia que mesmo os judeus possuíam a informação de que para serem salvos eles careciam da graça de Deus, dispensada pelo sangue de Cristo que foi vencido na cruz, ou melhor, vertido na cruz, então agora ele procura deixar claro o que ele queria dizer com isso, como os judeus poderiam se apropriar dessa salvação. Então ele diz assim, a partir do verso 1 que nós lemos, Romanos capítulo 9, verso 1. Paulo procurando deixar claro qual o sentimento do seu coração em relação aos seus irmãos judeus que ainda não depositavam toda a confiança na salvação propiciada pelo Senhor Jesus. Paulo diz assim, e esse é um coração pastoral, viu, irmãos? Esse é um coração de quem se importa. Eu digo com muito pesar e com muita tristeza no meu coração que há muitos colegas de ministério que não estão muito preocupados com as almas dos homens, não. Sobretudo aqueles que são pastores de igrejas que se dizem evangélicas, quando na verdade não são. Mas aqui nós temos o coração de um pastor que se preocupa com as almas eternas daqueles que são pastoreados por ele. Então ele diz, digo a verdade em Cristo. Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse documento. Ele era um apóstolo constituído pelo próprio rei, pelo próprio Emanuel. Mas o assunto é tão solene que ele faz questão de afirmar categoricamente que estava dizendo a verdade. Então ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas segundo a carne. Porque o pastor Paulo estava triste, porque ele fazia uma análise da espiritualidade da imensa maioria dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E aquelas pessoas, infelizmente, até essa altura, permaneciam indiferentes a Cristo. E isso parte o coração de qualquer ministro da palavra, irmãos. Certa vez eu li em um comentário bíblico que de todos os sofrimentos amargados pelo apóstolo Paulo, por ocasião das suas viagens missionárias, o que provavelmente mais o afetou foi o sofrimento experimentado em Atenas. E em Atenas, Paulo não levou um soco, um pontapé.
nenhuma pancada com vara, nenhum açoite com chicote. Em Atenas, Paulo foi castigado com indiferença. Eu quero acreditar que se Paulo pudesse escolher, ele teria preferido a vara ou o chicote, os socos e pontapés. Porque o sofrimento físico que é infligido ao missionário denuncia a maneira com que o coração do pecador foi afetado pela mensagem. As chicotadas extravasavam a maneira com que Paulo havia acertado, com a ajuda do Espírito Santo, lá nas juntas e medulas. Mas a indiferença aponta para o fato de que os atenienses fizeram pouco caso do que Paulo falou. O que quer dizer esse paroleiro, esse tagarela? Outros, por sua vez, diziam: parece um pregador de deuses desconhecidos, estranhos. E por fim outros diziam: a respeito dessas bobagens nós te ouviremos em outra oportunidade. E foram embora. Salvo Areopagita, uma mulher chamada Damares e um punhado de outros irmãos a quem foi dado salvação. A indiferença é o que mais maltrata, é o que mais machuca. Então Paulo diz: eu digo a verdade. Eu quero reiterar esse ponto. Inclusive eu quero dar testemunho com a ajuda do Espírito Santo que conhece a minha consciência. Só Deus sabe a tristeza que afeta o meu coração, a incessante dor que sinto pelo fato de olhar para os meus irmãos e perceber que eles ainda estão em condenação, que eles ainda não conseguem discernir espiritualmente falando a mão esquerda da mão direita, não conseguem abrir os olhos para o abismo colossal que os espreita, meus irmãos. Isso é desesperador. O pregador do evangelho é um homem, conforme dizia certa vez John Stott, entre dois mundos. É aquela pessoa a quem Deus concedeu sensibilidade espiritual suficiente para ver as multidões se aproximando dos dois únicos destinos possíveis para todos os seres humanos: salvação ou condenação eterna. E o pregador é a pessoa a quem Deus conferiu sensibilidade para dizer: o caminho correto é esse. Vocês precisam porfiar por essa porta, se bem que mais estreita, mais apertada, essa é a que conduz à salvação. E indiferentes, a maior parte das pessoas preferem um caminho que leva aonde? A condenação, porque ele é mais confortável, ele é mais conveniente, ele agrada mais aos olhos. Porque é preferível, irmãos, acompanhar a igreja do Senhor atuar deitado no sofá. É muito mais confortável fazer uma hora extra a mais e receber um pouco mais para nos servir em nossas conveniências. É muito mais interessante para nós nos preocuparmos primeiro com a nossa própria formação, com o enriquecimento do nosso currículo, com a nossa aprovação em um concurso, com a realização dos nossos sonhos, com a satisfação dos nossos prazeres, e no tempo que restar nos preocuparmos com aquilo que é espiritual. Chato é aquele que fica pegando no nosso pé e dizendo: isso é perigoso. Você está desperdiçando os melhores anos da sua vida, a primavera da sua jornada, naquilo que não é pão. Que o Espírito Santo te conceda poder suficiente para olhar para aquilo que de fato vai fazer diferença. Mas o nosso maior desejo é resistir, é achar que isso é fanatismo, isso é se dedicar demais, é se doar demais. Afinal de contas, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu sou um irmão. Então é suficiente vir aos cultos, se assentar no meu lugar, contribuir com aquilo que posso e está resolvido. Você não tem ideia de como isso é perigoso. O pastor Jonas Madureira diz que discípulo é aquele que serve a Jesus nos termos de Jesus. Nós não podemos pautar, irmãos. Nós não podemos dizer o que é que a gente acha. Tudo que nós podemos é obedecer e receber o que Ele quer nos dar com um coração grato. Paulo estava preocupado com isso.
Ele diz, Deus sabe, você percebe? Ele diz, eu estou dizendo a verdade, não minto. O Espírito Santo é testemunho da minha consciência. Se fosse possível, porque não é. Paulo está dando um mero exemplo. Se fosse possível, verso 3, eu desejaria perder a minha própria salvação. Eu desejaria ser condenado no lugar deles. Eu desejaria ser anátema, para que eles pudessem ver o que eu vejo, ouvir o que eu ouço, sentir o que eu sinto. Meus irmãos, por vezes a nossa alienação, a apatia do nosso coração, a nossa frieza espiritual é tamanha, que nem mesmo Jesus pregando nos desperta. Lembre de uma das palavras do nosso rei. Ele disse, vê o João Batista. João Batista não comia e nem bebia. Que pregador João Batista. Que homem consagrado. Último profeta de ofício, nazireu do Senhor. João Batista pregando e as pessoas endemoniado. Tem demônio. Não é isso que o texto diz, irmãos? O Senhor Jesus comia e bebia. Filho de Deus. Pregador do evangelho mais poderoso que o universo já viu. A palavra falando a respeito dela própria. A crítica qual era? Eis aí um glutão e o quê? E bebarrão. A nossa geração, essa é a minha opinião, nós brasileiros do século entre 20 e 21, que viveram nesse intervalo, fomos abençoados com os melhores pregadores que a nossa igreja já produziu. Eu sou apaixonado pela história da igreja, irmãos. Eu não consigo encontrar dentro da nossa história recente, do princípio do século passado para cá, pregadores melhores, mais piedosos, mais versados nas escrituras, do que os pastores que nós temos à disposição agora. Nunca o acesso ao conhecimento foi mais democrático do que no momento atual que nós estamos vivendo. Com um aparelho semelhante a esse aqui na mão, nós temos acesso às melhores exposições que o mundo está vendo na atualidade, em qualquer língua. Condição de lermos os livros que estão sendo produzidos pelos homens mais peritos na palavra de Deus em tempo real, praticamente. E talvez, essa é a minha mera avaliação, vocês não precisam concordar comigo. Talvez não tenha caminhado sobre o nosso amado solo brasileiro uma nação mais ignorante da palavra de Deus do que a nossa. Mas é ignorante mesmo. A ponto de não conseguir encontrar determinados documentos dentro de um livro que às vezes você caminha com ele há muitos anos. E por vezes nós nos orgulhamos disso. Viu? A perspectiva do apóstolo Paulo era completamente diferente. Ele diz, sabe o que é que mais me maltrata? O que é que mais me faz sofrer? Aí ele vai explicar a partir do verso 4. É que eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas. Meus irmãos, é como que se Paulo estivesse pregando nos dias de hoje e dizendo assim, sabe o que é que mais parte o meu coração? É que eles moram na cidade onde se realiza a consciência cristã. Sabe o que é que mais parte do meu coração? É que eles têm um seminário dentro da igreja deles. Sabe o que é que mais parte do meu coração? É que tem gente que o culto vai ser no sábado e estão lá mandando mensagem. O culto é sábado, tá hora, tu vem, né? Para cada um. Presenteando livro à torta e à direito. Montando biblioteca no gabinete do pastor, implorando aos irmãos. Ontem, culto de adolescentes e jovens, eu disse, o pessoal querendo pegar livro para ler, aquela agonia. Disse, pessoal, tem uma biblioteca aqui da igreja. O pessoal, sério, pastor? Aqui na igreja? Tem.
Você também não sabia não, não é? Você também não sabia não. Tem uma biblioteca aqui que o pastor comprou há vários anos. Pergunta aqui para ele: pastor, quando foi a última vez que o senhor emprestou um livro aqui da igreja? É a nossa história, a nossa realidade. Nós não somos melhores que eles, não. Eles eram israelitas. A eles pertencia a adoção, as promessas, as alianças, a legislação, o culto. Indiferentes. A nossa realidade, irmãos. Olha a quantidade de gente que está no YouTube. O que é que você assiste no YouTube? Você sabe. Você sabe o que é que você coloca no YouTube para assistir. Na sua alienação. Você devia se envergonhar. O que é que você ouve? Quais são as músicas que você escolhe? Quem são os seus referenciais? Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, irmãos. De tanta cinza que tem no nosso altar. E eu não vejo ninguém chorar. Eu não vejo ninguém se envergonhar. Nós fazemos a oração por confissão de pecados toda semana aqui. Mas por vezes, salvo as devidas exceções, eu nunca quero generalizar, quebrantamento genuíno é uma vaga memória. Quando muito que a gente tem é remorso. E você precisa aprender a distinguir remorso de arrependimento. Remorso é o que te coloca no inferno, e arrependimento é o que te coloca no céu, pela graça de Deus. E a última característica que Paulo diz é de que dessa geração que se levantava contra o próprio Senhor, em indiferença a Ele, viria, e na verdade veio, o Messias. É o que Paulo diz. Deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Sabe qual é o cúmulo? É Paulo dizer assim: o Messias veio de vocês. Meus irmãos, olhem para a nossa história. Ele é nosso, é o nosso amado leão da tribo de Judá. Como é que vocês não podem depositar confiança nele? Essa é a nossa reflexão, irmãos. Ele está no meio de nós. Ele está conosco todos os dias. É pecado não considerá-lo, não lembrar dele, não separar um minuto para conversar com ele, não combinar o que vai ser feito com ele, não planejar o que você pretende fazer da sua vida com ele, não colocar toda a sua vida diante dele. Nós precisamos acordar pela manhã com Ele, passar o dia em Sua presença e depois agradecer a Ele e dormir, sabendo que Ele permanece acordado, nos preservando. Vê-lo em tudo aquilo que nós contemplarmos com os nossos olhos e adorá-lo com tudo aquilo que temos e somos, porque Ele é digno. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos continuar apressados. Nós somos muito apressados. Nós somos ocupados demais. E se você não implorar para que Deus coloque essa palavra no seu coração, você ainda vai correr o risco de voltar para casa como se você tivesse não ouvido nada. Eu quero implorar algo a você: separe um tempo, meu irmão. Daqui a pouco você vai almoçar, não vai passar a tarde inteira dormindo não. Separa um tempo de qualidade com o Senhor, vai ter uma conversa com Ele. Coloca algo de proveitoso para assistir. Prepara o teu coração para aquilo que Deus vai fazer daqui a pouco, às 5 horas, às 19 horas. Porque tem irmão que vai voltar para casa, vai mudar de roupa para cuidar dos afazeres, preparar almoço ou almoçar, e só vai lembrar que é crente quando for tomar banho para se arrumar para voltar de 5 horas da tarde novamente. Que dia do Senhor é esse, irmãos?
Que espécie de tempo com Deus de qualidade é esse? O resultado é que, se nós aqui do Present Médici fazemos parte da igreja do Senhor, que se espalha por todo o mundo, não tomarmos uma posição ante a frieza espiritual que permeia a nossa geração, nós estaremos correndo o risco de passarmos pela vida sem tê-la vivido. Porque trabalhar com fidelidade a semana inteira, educar os filhos e pagar as contas no final do mês, até aquele que nunca ouviu falar de Jesus faz. A diferença é justamente nós fazermos isso, sem contudo perdermos as nossas almas eternas. É olhar para o final da nossa vida e percebermos que a gente não apenas ajudou a construir e a manter uma empresa que vai ficar aqui, se bem que isso é importante, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, mas que a gente construiu com a única oportunidade que tivemos de fazer a nossa vida valer a pena, um legado que estará nos aguardando no céu. E nós precisamos pensar um pouco mais sobre essas questões. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.